Ok, boa noite a todos e todas que estão conosco no nosso Filosofia Online, discussões contemporâneas sobre problemas atuais e contemporâneos à luz da filosofia. Nós de já pedimos perdão, pedimos desculpas a todos que estavam ansiosos, esperando que este debate, que esta discussão ocorresse ao vivo no YouTube. Infelizmente, por problemas técnicos, isso não foi possível, mas nós já estamos providenciando com a gravação, né, com a devida gravação do que seria a discussão ao vivo, para disponibilizar exatamente no canal. E o professor Domingos já se disponibilizou na próxima semana, a responder às questões que, porventura, possam vir a surgir. Então, não perderemos nada, tá? A não ser a graça de estarmos todos juntos ao mesmo tempo. Infelizmente, isso será perdido. Tá. Sem mais delongas, nós vamos apresentar a mesa de hoje, né? Hoje, o debate será questões de segurança no mundo privatista, não é isso, professor Domingos? E quem fará a exposição deste tema extremamente profundo e caro a cada um de nós é o professor doutor Domingos Ribeiro Mendes Júnior. Ele é professor da Universidade Federal do Maranhão, né, UFMA, no campus de Codó, né, é doutor pelo programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado em filosofia pela mesma universidade e especialização em filosofia contemporânea pela Pontifícia Universidade Católica, também do Rio de Janeiro. É graduado em filosofia pela Universidade Federal do Maranhão, né? E é o nosso convidado de hoje, está conosco hoje nesta empreitada. Professor Domingos, seja bem-vindo, nosso muito obrigado pela sua presença. E fazendo aquele som gostoso de hoje, nós temos o nosso amigo, o professor mestre Nertan Maia, né? Nertan Silva Maia. Antes de mais nada, professor Domingos, eu peço licença para que a gente possa iniciar esse nosso momento com arte, com beleza, né? Para que nós possamos quebrar a sisudez, a dureza do momento que nós estamos vivendo. Você concorda? Concordo. Vamos de música. Então vamos de música. Professor Nertan, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos lá, sem muitas delongas, vamos direto ao ponto, né? Não chores mais. Não chores mais. Não chores mais. Não chores mais. É que eu me lembro da gente sentado ali, na grama do aterro sob o céu, observando hipócritas disfarçando ao redor, amigos presos, amigos sumindo assim, pra nunca mais. Os pés de manhã pisam no chão, eu sei, a barra de viver, mas se Deus quiser, tudo vai dar pé, tudo vai dar pé, tudo vai dar pé, tudo vai dar pé. Não chores mais, menina, não chore assim. Não chores mais. Bem que eu me lembro da gente sentado ali, a grama do aterro sob o sol,
comer com você. Yeah, 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 yeah. Os pés de manhã pisar no chão, eu sei. A barra de viver, mas se Deus quiser, tudo vai dar pé. Tudo vai dar pé. Tudo vai dar pé. Tudo vai dar pé. Não chores mais. Woman, cry. Woman, cry. Woman, cry. Woman, cry. Aê, garoto! Muito bem, muito bem. Muito obrigado, professor Nertan. Muito bem, parabéns. Parabéns a todos nós. Muito bem. Então, sem mais delongas, vamos partir para o grosso, né? Para o que nos interessa nesse momento. E então, professor Domingos, seja bem-vindo. A fala está com o senhor. Obrigado, professor Francisco Vale, que eu conheço por Chicão, né? Pelos nossos encontros, né? E professor Nertan, muito obrigado aí por esse tempo aí que o senhor disponibilizou, de uma boa música. Fiquei maravilhado e gostei muito o senhor tem um dom maravilhoso, que eu não tenho. Obrigado. Esse dom artístico, eu passei longe. Então, e agradecer também a turma lá de São Bernardo, a professora Alina, que é uma querida amiga, o professor Vandeilson. Toda a turma eu fui professor substituto, né, lá em São Bernardo, então guardo grandes, né, lembranças da cidade, da universidade. Desculpa interrompê-lo, professor, foi bom lembrar, porque este curso está sendo chancelado pelo curso de especialização em filosofia da Universidade Federal do Maranhão, pelo campus de São Bernardo, não é? Então, nossos agradecimentos sinceros, de fato, à professora Lina, ao professor Vandeilson, não é? Desculpa interrompê-lo. Não, tudo bem. Um agradecimento que é importante. E todos os professores do campus, eu tenho o professor Washington, tem uma turma lá muito boa, né, que faz, que produz saber, né, da melhor qualidade. E, bom, a ideia que eu acredito que eu tenho a chance de falar é um pouco fazer aquilo que o Foucault pediu que nós fizéssemos, né, em um dado momento, que é fazer um diagnóstico do presente. Então, baseado em 3 momentos, eu tive 3 momentos assim nos últimos anos, e que essa fala está baseada nesses 3 momentos. Primeiro, uma parte da minha tese, né? Uma parte da minha tese onde eu falo de seguridade, fundamentalmente. Questões de segurança e seguridade. E aí a gente vai chegar lá. A segunda parte é alguma coisa que eu tenho estudado depois da tese, já como professor, de descolonização epistemológica e filosofia da tecnologia. E o terceiro momento é o momento atual. É o momento que nos chama a pensar, né, que principalmente com o Covid, aí, com essa situação que todos nós nos encontramos enclausurados. Né? Então, o que está acontecendo, eu acho que tem se ensaiado há mais ou menos uns 20 anos. Né? Mas desde dos movimentos de Seattle, em 98, passando pelos Occupy, né, pela crise do neoliberalismo e se encontrando hoje com essa situação de um vírus, não só por causa do vírus, mas por tudo que ele vai trazer de problemas, tanto políticos, quanto econômicos e quanto sociais. E aí eu tenho uma hipótese. E a minha hipótese é a seguinte:
é que o Covid ele então precipita uma ruptura epistêmica, que já vinha de 20 anos mais ou menos se ensaiando, e é possível que com o Covid ela esteja se precipitando, ela esteja se atualizando, né? Então é possível, e aí sempre como hipótese, que nós estejamos atravessando o fim dessa episteme moderna, que a gente chama, né, episteme que tem o homem como referência, e estejamos iniciando uma nova episteme. Se nós retornarmos aos anos 60, fundamentalmente 1966, quando Foucault lança a obra As Palavras e as Coisas, e o Foucault é o filósofo de onde eu vou extrair essa crítica epistemológica, o Foucault, nas Palavras e as Coisas, ele trabalha um outro método, um método insurgente, inaugural, que ele chama de arqueologia do saber. E é um método que se difere, por exemplo, da dialética. E o que é essa arqueologia do saber? Essa arqueologia do saber é a noção de que os saberes eles se encontram em camadas e que essas camadas elas não se ligam, porque a dialética trabalha a ideia de que o conhecimento ele vai se dando e que ele vai progredindo. A arqueologia do saber não trabalha com essa perspectiva. Na arqueologia, os saberes eles estão em camadas diferentes. E as camadas, o conjunto de camadas de saberes, o Foucault chama de epistemologia. A gente trabalha as epistemologias na filosofia. E então, a ideia de que esse saber da modernidade, que o Foucault fala, que ele vai trabalhar a partir dessa arqueologia do saber, esse saber da modernidade, ele tem como o elemento fundamental o homem. Isso não é novidade para ninguém, eu acredito. O homem é justamente esse elemento, né, para o qual todos os saberes se referem. Então, independente de ser um saber das ciências humanas, que é óbvio que vai estar ligado mais ao homem, mas outros saberes como a matemática, a economia, por exemplo, a arquitetura, a engenharia, todos os saberes, eles têm o homem como elemento, né, para o homem que esses saberes servem. Essa que é a ideia. Então, esses saberes servem justamente para o homem. E aí, de uma forma bem curiosa, nas Palavras e as Coisas que o Foucault trabalha isso, que já mais ou menos se tinha uma noção, trabalha a partir da arqueologia, mas nesse mesmo livro, o Foucault decreta a morte do homem. E por quê? Ora, se você imaginar que a arqueologia são estratos, é óbvio que vai ter um momento onde vai se romper esse extrato para se estabelecer uma nova episteme. Então, Foucault diz que essa episteme do homem na modernidade, a epistemologia está ligada ao homem, mas há 200 anos, mas que vai haver um momento em que o homem vai deixar de ser a referência. E essa episteme moderna se liga a um modelo de produção. E que modelo de produção é esse? O modelo capitalista, nós sabemos. O modelo capitalista tem como fundamento duas ideias. E aí, por que isso é importante? Porque quando a gente chegar no final, são as duas ideias que talvez nós estejamos colocando em suspensão. Quais são as ideias fundamentais? Desde lá do Hobbes, do Locke, passando pelo Rousseau, são duas ideias: liberdade e segurança. Lembremos que Hobbes trabalha sua filosofia, traz o Leviatã em nome
da segurança, contra a ideia de todos contra todos. O homem é lobo do homem. Então, é em nome da segurança que Hobbes vai pensar um modelo que seja ao mesmo tempo que dê segurança, mas que dê ao mesmo tempo liberdade. Lembramos também que o fundamento da ideia de propriedade privada, por exemplo, é hobbesiano. Né? Então, o que acontece? Liberdade e segurança são esses fundamentos básicos do capitalismo. E por que se opera assim? Por causa dos fluxos. O capitalismo é um modelo de produção que depende dos fluxos. E que fluxos são esses? O fluxo de mercadorias e o fluxo de gente, de pessoas. Por quê? Porque isso, por exemplo, a gente percebe facilmente na arquitetura. As cidades medievais europeias e fora da Europa também, mas aí não necessariamente medievais, já que o medieval é na Europa, mas as cidades medievais na Europa, elas são todas cercadas, as ruas são pequenas, não tem calçada. Se você for num bairro antigo, por exemplo, o bairro Gótico em Barcelona, no bairro Gótico em Barcelona você não tem calçada. As ruas são muito pequenas, não passa carro, e são muito disformes. As ruas não têm um sincronismo. Ora, por que isso? Quando o capitalismo começa a se desenvolver e a ideia dos fluxos, a necessidade dos fluxos de mercadoria, as mercadorias tinham que chegar no centro das cidades, as mercadorias precisavam aparecer nas vitrines das lojas. E, além dos fluxos das mercadorias, era necessário de que outros fluxos? Das pessoas para comprar os produtos. Então, todas as cidades europeias, as grandes cidades fundamentalmente, inclusive cidades brasileiras, Rio de Janeiro passou por essa revolução, todas as cidades tiveram que se abrir. Foram criados grandes passeios, que chamam, né, que as grandes calçadas, as ruas largas, para facilitar a entrada de produtos e o trânsito de pessoas. Ora, isso está baseado nessas duas questões. Primeiro, a questão da liberdade. Que liberdade? A liberdade de trânsito, liberdade de fluxo. Não necessariamente é uma liberdade metafísica, muito embora, enquanto teoria, é óbvio que naquele momento histórico, as teorias eram basicamente metafísicas. Então, a ideia de liberdade era uma ideia de liberdade metafísica. Mas, na prática, a liberdade que o capitalismo operou foi uma liberdade arquitetônica. Foi a possibilidade das pessoas transitarem e, ao mesmo tempo, a liberdade das pessoas, dos produtos chegarem ao centro das cidades. Então, o que possibilita esse fluxo? Liberdade e segurança. Por que segurança? Porque seria muito complicado que você tivesse, como tinha no início do capitalismo, um apinhado de gente, uma multidão. Essa multidão, não sei se vocês sabem, no início do capitalismo as pessoas transitavam, eram volantes. Os trabalhadores eram volantes, o operariado era volante, ele saía de Tottenham e ia para Liverpool, de Liverpool para Manchester. Então, eles viviam transitando. E isso dificultava a administração daquelas cidades controlar aqueles fluxos. E o controle é fundamental, por causa das revoltas. Então, foi necessário o quê? Que se estabelecesse, além da liberdade, a ideia de segurança. E essa ideia de segurança, que no Brasil a gente tem o costume a gente dividiu a segurança, né? A gente chama a segurança da via pública como a segurança como segurança mesmo, e as outras seguranças como seguridade.
No francês é a mesma coisa, sécurité, né? É a segurança tanto das vias públicas quanto os modelos de seguridade. Essas seguranças foram criadas para justamente administrar esse trânsito das populações. Então, o que foi criado com isso? Foram criados o quê? A seguridade que trabalhava as habitações. Foram criadas várias casas, né, de operariados nas cidades inglesas, inicialmente. Outro tipo de segurança alimentar. Então, foi dado, em alguma medida, a possibilidade das pessoas terem acesso ao alimento básico. Foi criado, por exemplo, o casamento. O casamento, não sei se vocês sabem, acontecia apenas entre pessoas, entre reis, né, entre pessoas do alto clero, da corte, entre pessoas da corte. Então, por que se instituiu o casamento entre as pessoas comuns? Justamente para que aquelas pessoas se fixassem naquele lugar. E aí você possibilita que haja do governo um modo de administrar. Administrar o quê? Liberdade e segurança, que é o que a gente chama de governamentalidade, que vai se ligar posteriormente à biopolítica. Tá? Então, você tem a administração das liberdades, a administração da segurança, como fundamental para o desenvolvimento do capitalismo liberal. Professor, o Foucault, obviamente, ele vai dizer que esse tipo de operação já é em si uma forma de tecnologia, não é? Já é em si uma prática tecnológica. Isso. O senhor fala que no segundo momento da sua discussão, você trata de um processo de descolonização epistemológica, né, de uma filosofia da técnica. Mas onde é que, da filosofia da tecnologia, aliás? Isso. Onde que isso se insere, então, nesse momento? Qual é o link estabelecido, então, entre esse processo realizado já ali no início do capitalismo nascente para o passo seguinte? Uhum. Sim, Francisco. O que é que a gente pode vincular? Fundamentalmente a questão da tecnologia. É que essas técnicas, elas vão, quando surgir mais fortemente a biopolítica, essas técnicas vão se acoplar. Então, por exemplo, hoje a tecnologia ela é um dos braços do capitalismo. Agora, sem dúvida que o desenvolvimento do capitalismo tem, principalmente nos últimos anos, a tecnologia como base. A questão é que essa tecnologia, talvez, e aí eu quero fazer esse link mais no final, que talvez essa tecnologia ela esteja se desacoplando e se transformando. E aí eu já vou dar o spoiler, né? Se transformando, então, talvez, e aí eu estou colocando como hipótese, talvez como uma epistemologia própria. Isso a gente, né, pode ver muito facilmente, por exemplo, nos autômatos. A automação existem programas que se reprogramam hoje. Imagina, Francisco, o que é um programa se reprogramar? Isso é inteligência artificial, claro, mas é uma inteligência de algo que nós, homens, programamos, mas que vai possibilitar aquele próprio programa, né, se autonomizar da programação humana e fazer uma própria programação. Isso, claro, está no início. A própria ideia de inteligência artificial, já existem alguns robôs que conseguem, dentro de um limite de programação, responder, falar, interagir. Agora, imagina, isso hoje, isso pode ainda se desenvolver muito. Agora,
nós temos a grande guerra hoje do mundo, é a briga dos Estados Unidos com a China por causa da velocidade 5G. Uhum. O 5G, imagina, o 5G vai ser uma dessas revoluções. Talvez a grande revolução dos últimos tempos. Sim. Talvez a maior. Porque nós poderemos interagir no mundo todo, praticamente, um médico ele vai poder fazer uma cirurgia, em São Paulo, fazer uma cirurgia em Hong Kong, por exemplo, com um robô lá. Então é uma coisa assim, muito, muito forte. Agora, professor, ainda nesse tema, né? Então, você fala da questão da tecnologia, né, enquanto elemento, né, de possibilidade de automação. O Habermas já tratava disso de um certo aspecto, não com essa profundidade que o senhor apresenta, quando ele, em Ciência e Técnica como Ideologia, né, ele vai dizer, olha, a técnica ela se tornou autônoma, né, porque inclusive os governos que se baseiam numa técnica para operacionalizar, que se baseavam, aliás, numa técnica para se gerirem, eles se tornaram agora submissos da técnica. Não é a técnica que serve a eles, mas não é eles, mas eles que servem à técnica, não é? Agora, entrando num ponto específico, como o senhor fez, eu não sei se o senhor conhece o Elon Musk, né, que é aquele um dos CEOs da Tesla. Ele é um como é que eu poderia mencionar? Ele tem verdadeira ojeriza, né, do que se é chamado de inteligência artificial. E olha que ele está na ponta da produção, né, da tecnologia. E ele vive denunciando isso constantemente. Tomem cuidado, tomem cuidado, tomem cuidado. Né, ou seja, é um sujeito que está na ponta do processo de produção desses mecanismos de inteligência artificial que já está alertando sobre esse cuidado que se deva ter. Isso aí elencaria com um dos teóricos que eu estudo. Isso por quê? Porque a tecnologia, todo avanço que traga o bem é bem-vindo. Mas a tecnologia tem também uma outra face que precisa ser encarada, que precisa ser desmistificada, né? Uhum. Esse comentário apenas para complementar a fala que o senhor estava fazendo anteriormente. Mas ainda me vem uma dúvida, professor, do segundo momento, que é onde ocorre o processo de descolonização epistemológica? Em que momento ocorre? Certo. O processo de descolonização, ele, na verdade, e aí por isso que a minha ideia, como hipótese, eu trago no final, elas podem convergir, mas são duas ideias diferentes. A filosofia, a ideia de que a tecnologia vai ser esse elemento dessa nova episteme, e aí, se você me perguntar, Domingos, tu achas que qual é mais fácil o que acontecer? Claro, a tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia está avançando, e são processos que é quase impossíveis da gente barrar, né? Da gente de parar, né? Não vai parar. A tecnologia não vai parar, ela vai continuar se desenvolvendo. E como outro elemento, aí sim, a descolonização epistemológica. Como outra possibilidade. Agora, qual o problema da descolonização epistemológica? O problema da descolonização epistemológica é que ela não tem o capitalismo como aliada. Muito pelo contrário. Então, e aí seria mais uma hipótese daquilo que eu acho que nós deveríamos fazer. O quê? Uma descolonização epistemológica tendo o meio ambiente como modelo. O meio ambiente, nós temos, por exemplo, uma ontologia indígena, que no nosso país é riquíssimo, nós temos estudos sobre. A turma das ciências sociais está se debruçando cada vez mais, né? Você tem toda a América, a ontologia africana, de origem africana, de matriz africana, a filosofia árabe. Então, essas epistemes,
há uma gama de estudos que estão pensando essas epistemes. E isso também, claro, pode acabar colocando essas epistemes como modelo. Agora, se tu me perguntares assim, qual que você acha hoje, vendo hoje, qual que você acha que é o modelo que tem mais possibilidade de convergir como isso que eu estou chamando da morte do homem e como novo modelo epistêmico, eu acredito que seja a tecnologia. Porque a tecnologia... Porque tem uma coisa. Nós não temos opção ao capitalismo. Qual a opção? Claro, alguns vão dizer o socialismo. Bom, o socialismo, eu não vejo o socialismo como uma hipótese de como o outro lado do capitalismo. Aliás, socialismo precisa dos modelos produtivos muito próximos ao capitalismo. Então, esse é o problema, né? Essa é uma questão. Aí o que eu queria também salientar é que nos últimos 30, 40 anos, o capitalismo ele se desenvolve a partir de um processo que todos nós conhecemos, né, modos de administrar essa liberdade, essa segurança que a gente estava falando, né, a partir de uma teoria que o Milton Friedman pega, ele pega uma teoria econômica e transforma numa ontologia. Então, o Milton Friedman, ele cria, a partir da teoria neoliberal econômica, ele cria uma ontologia do capital humano, que seria uma espécie de uma nova racionalidade do capital. E essa ontologia, então, ela se baseia em duas coisas fundamentais. Que é a ideia da formação do self-made man, ou seja, um indivíduo empresário de si mesmo, né, uma subjetividade muito individualizada, própria, né, e a ideia de concorrência. Então, esses dois pontos criam um discurso, que é o discurso neoliberal, que se baseia nessa ontologia, que eu estou chamando de uma ontologia, que eu acredito que o Milton Friedman conseguiu criar uma ontologia. E essa ontologia, ela cria um individualismo e relações de interesses econômicos. Fundamentalmente. Então, o neoliberalismo, claro, como ele é concorrencial, e a concorrência é de todos contra todos, então ele vai criar, claro, um individualismo, e ao mesmo lado que as pessoas só se aproximem fundamentadas no interesse. E isso que eu acho o dado importante aqui, que esse modelo neoliberal me parece que está deixando de ter um fundamento com a Covid. Que a gente realmente, a Covid é um problema seríssimo, né? É um vírus, mas que, por outro lado, ele parece que inviabilizou o projeto neoliberal. Em que sentido? No sentido de que a Covid ela mostra que é necessário que haja a proteção de uns para com os outros. Se você vai ficar em casa, não necessariamente, não apenas porque, e isso mostra outra coisa, uma face egoísta e individualista da sociedade, que está se reproduzindo em vários momentos, mas, ao mesmo tempo, se você fica em casa para salvaguardar quem? Aqueles que estão nos hospitais. Não só os enfermos, mas os próprios trabalhadores, os médicos, enfermeiros. Então, e aí,
essa situação, ela joga por terra todo esse, a meu ver, joga por terra a possibilidade de nós termos uma ontologia neoliberal tomando a frente e se transformando no modelo epistemológico. Segundo, a Covid mostra um antagonismo entre o que, Francisco? Liberdade e segurança. Por quê? Porque você, para ter sua segurança, você tem que se privar da liberdade. Ou então você vai agir em nome da sua liberdade, mas inviabilizando a segurança. Então, liberdade e segurança, que sempre andaram juntos, que caminharam como fundamentos do capitalismo e de todo o processo epistemológico, eles estão entrando em conflito. Né? Então, isso, para mim, isso mostra que que o momento atual é fundamentalmente um momento de ruptura. E aí, para já me caminhando para o final, esses elementos de uma nova episteme batem às nossas portas. Né? E aí eu tenho esses dois caminhos que a gente já adiantou. Quais são os dois caminhos? Um caminho que as tecnologias sejam, então, as novas mediadoras das relações de produção. Elas vão ser provavelmente. E aí é um caminho. E o outro caminho seria o quê? A descolonização epistêmica. A descolonização do homem moderno, né, em direção de uma ontologia que leva em consideração o quê? O meio ambiente. Então, essas são as hipóteses que eu, humildemente, modestamente, deixo como ponto de reflexão, mas entendendo que nós estamos num momento de ruptura epistêmica e que talvez seja aquilo que o Foucault falou escreveu, aliás, lá em 66, que é a morte do homem. A morte do homem é a morte de uma episteme, mas o surgimento de uma nova episteme. Queria, mais uma vez, agradecer a todos que fizeram parte, né, desse empenho em colocar essa live no ar, essa discussão, na verdade, né, no ar, e agradecer fundamentalmente a você, Francisco. Irmão, nós que agradecemos, mas eu tenho uma questão para a gente colocar. É o seguinte, tem-se dito, e isso a gente viu, inclusive, foi lançado um opúsculo recentemente com vários filósofos contemporâneos, né, acerca do momento presente, né, com textos de Agamben, né, parece do Zizek, né, vários outros, né. Então, tem-se dito que a situação que nós vivemos, na verdade, ela acelerou processos que já estavam em andamento, né. Quer dizer, nós tínhamos várias situações embrionárias, e essas situações embrionárias, de certa forma, eclodiram, né, e se aceleraram, né, e puderam, então, tomar lugar diante da situação que nós estamos. Tá? A situação de isolamento, por exemplo, que nós vivemos, né, pode provocar a necessidade da mediação da tecnologia para as novas formas de produção, conforme você apresenta. Mas aí fica um problema, porque nós vivemos num mundo completamente díspare, né? Num mundo onde as realidades socioeconômicas são completamente diferentes entre classes, entre pessoas, né? Entre hemisférios, né? Não apenas entre nações, mas entre hemisférios. E aí isso não agudizaria ainda mais a separação entre ricos e pobres, entre norte e sul, oriente e ocidente? Isso não tornaria a situação um tanto mais abissal? A diferença não seria tão mais abissal? Esse é um ponto. O segundo ponto, é possível sim que isso se torne abissal, mas também é possível que, como você falou, o mundo se descolonize, né, dado que muitas das nações
que estão passando pelas piores situações de pandemia que nós vivemos hoje são exatamente as mais produtivas, né, em termos de capitalismo, em termos de produção capitalista, né, e muitas delas. E vem da Ásia, né, de onde foi possivelmente, né, o epicentro original, né, do problema tinha sido lá, possivelmente, porque não há uma certeza acerca disso ainda, não é? Mas vem da Ásia também as soluções, né? Você vai olhar, por exemplo, China despontando, você vai olhar Singapura despontando, você olha Coreia do Sul, né? Despontando, você vai olhar, está na Ásia, né? E por que não dizer, em alguns elementos também de outras nações que são ricas, que são poderosas, mas não estavam necessariamente no eixo de comando, né, do globo, das políticas globais. Talvez nós possamos também ter uma nova configuração do mapa político global a partir dessa situação. Talvez, é uma possibilidade, né? O que o senhor acha acerca dessa questão, dentro desse pensamento de descolonização, que aí já não seria mais apenas epistêmica, mas também seria no campo da geopolítica? Eu concordo contigo, principalmente com essa referência aos asiáticos e à China, fundamentalmente, né? Uhum. E realmente é um processo que já vinha acontecendo. Eu até acredito que esse processo iniciou lá em 98, naquelas lutas em Seattle, uhum, né, que abrigou o G10, na época era G10, e houve um número significativo de lutas e disputas. Posteriormente, aconteceram em Porto Alegre, os encontros de Porto Alegre, e aí se modificou realmente, os Occupy é diferente, são mais ainda andando, ainda caminhando, né, como contra, né, esse modelo hegemônico, colonial, claro, colonizador, né, esse modelo hegemônico americano, mas fundamentalmente europeu, já que os Estados Unidos é também um modelo próximo do europeu, e aí então isso já vinha acontecendo. Aí a projeção da China na economia, ela demonstra isso. Eu concordo, né, com relação a essa que está modificando, talvez sim, muito provavelmente, e essa briga, como eu falei, né, a briga dos Estados Unidos com a China, principalmente porque os Estados Unidos perceberam que eles não têm a tecnologia. A tecnologia 5G, ela já vai ser, talvez não foi agora por conta da situação, mas ela já tem os chineses têm todos os elementos para... E aí é uma guerra, né? É uma disputa para ver quem lança primeiro. E não por acaso o Trump faz todas as referências desrespeitosas à China, porque ali realmente parece que o eixo vai mudar e ali muito provavelmente vai ser o novo centro. Agora, em que medida a China representa uma descolonização é uma outra questão, né? Porque talvez o que nós vemos, por exemplo, com os Estados Unidos e mesmo com a Rússia, e talvez com a China, e aí é preciso... E também com a China, aliás, ainda são resquícios imperiais, né, de imperialismo. Né, a Rússia, porque tem, né, todo o arsenal que tem, a China também por isso, mas porque tem a capacidade econômica absurda, né, e os Estados Unidos que estão deixando de ser, né. E você falou uma coisa muito interessante, né, que os países que estão com mais problemas com relação ao Covid são justamente esses países, né, mais ricos, França, que são os principais, a Inglaterra, né, a Alemanha agora está começando, a Alemanha, apesar de ter segurado um pouco a onda, está com um pouco mais de dificuldade agora, né,
os próprios Estados Unidos, que é uma coisa assim assustadora, mas que já se imaginava, né? Então, esses países realmente, talvez eles estejam sendo atingidos dessa forma e não consigam fazer o que a China fez. Talvez isso demonstre que o eixo está mudando. E aí eu quero concordar contigo de que é necessário, então, talvez seja o momento mais importante da gente fazer essa descolonização. Eu concordo, não sou epistêmico, mas o problema é que o Brasil acabou entrando nesse grupo de países que estão com mais problemas com o Covid, por causa de uma situação interna, das situações políticas que nós vivenciamos nos últimos anos, né, Francisco? Porque nós não temos governo. A verdade é essa. Nós não temos governo. O governo ele não consegue dar conta minimamente. Então fica muito complicado. Então o Brasil, eu tenho assim um pessimismo. Eu nunca fui pessimista, não. Mas hoje eu estou muito pessimista com a situação do Brasil e com tudo que eu tenho visto, porque não parece que nós vamos conseguir mudar esse quadro tão rapidamente quanto nós gostaríamos. Professor, a gente agradece muito pela sua presença, pela sua fala, por nos ter brindado com sua sabedoria aqui, um momento interessante de discussão, de aprendizado, de enriquecimento mútuo, tá? E a gente gostaria de convidar o professor Nertan para fazer o encerramento desse nosso momento com música, né? Apesar do pessimismo final que o senhor falou, acredito eu que a beleza da música a beleza de maneira geral, né? A arte de maneira geral ainda pode nos ajudar. Olha, há muito tempo já se falava que a redenção estaria na arte. Justamente. Possivelmente a arte ainda pode ser que nos salve. Então eu gostaria de convidar o professor Nertan, caso seja possível, está aí ele, para encerrar esse nosso momento, nesse nosso primeiro momento, e agradecendo a todos e todas que nos ajudaram para que esse momento, pelo menos inicial, né, essa primeira rodada de debates possa acontecer de forma muito carinhosa. A gente quer agradecer a professora Alina Miranda, o professor Vandeilson Miranda, toda a turma de São Bernardo, do curso de Ciências Humanas, né, que nos auxiliaram, nos deram guarida nesse momento importante, a todos os colegas da filosofia, dos campi da UFMA, do continente de maneira em geral, né? Todo mundo que abraçou a causa, que está conosco, né? E todos vocês que estão nos ajudando a divulgar esse trabalho. Nosso muito obrigado. Professor Nertan, é com o senhor, capitão. Se bem que essa nomenclatura não é muito boa para o presente momento. É com você, meu nobre. Melhorou. Em homenagem aqui ao nosso convidado especial do Domingos, né? Você falou de todo esse teatro internacional, vamos tocar Teatro dos Vampiros, do grande compositor, poeta Renato Russo. Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Desses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos. Este é o nosso mundo, e o que é demais nunca é o bastante. E a primeira vez é sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos, os assassinos estão livres. Nós não estamos como sair, mas estamos sem dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa, envelhecemos 10 semanas. Vamos lá, tudo bem, eu só quero me divertir, esquecer desta noite. Tem um lugar legal pra ir. Entregamos o alvo e a artilharia, comparamos nossas vidas, e mesmo assim, não temos pena de ninguém.
Quando me vi tendo que viver comigo apenas e com o mundo, você me veio como um sonho bom. Eu sei, não sou perfeito, eu não esqueço a riqueza que nós temos. Ninguém consegue perceber e de pensar nisso tudo. Eu, homem feito, tive medo e não consegui dormir. Vamos sair, mas estamos sem dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa, envelhecemos 10 semanas. Vamos estar tudo bem, eu só quero me divertir, esquecer desta noite, ter um lugar legal pra ir. Entregamos o alvo e a artilharia, comparamos nossas vidas, mesmo assim, não temos pena de ninguém. Valeu. A gente fica por aqui. Muito obrigado a todos. Eu sou Francisco Vale, professor do campus de Grajaú. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Domingos. Obrigado, professor Nertan. Obrigado ao nosso amigo Wilson, que tem trabalhado incansavelmente. Nosso técnico está trabalhando. Não foi possível que nós fizéssemos a live ao vivo, a gente repete, mas nós vamos disponibilizar esse programa agora no YouTube, né? Essa gravação no YouTube. E o professor Domingos já se disponibilizou a responder as questões que porventura vinham surgir ao longo da semana. E no dia 13 da próxima semana nós vamos ter, né, um novo debate, né? Nós vamos ter uma nova rodada de conversas, dessa vez com o professor Clever, né, do campus, da UFMA Campus de Bacabal, e com o professor Cristiano Capovilla, né, também da Universidade Federal do Maranhão, do Colégio Universitário. Tá? O tema do próximo debate será fascismo e antifascismo, né? Como discutir acerca disso a partir da realidade atual. Muito obrigado a todos mais uma vez, tenhamos uma boa noite, fiquemos em paz. Obrigado. E se possível, fica em casa.